Olá, está começando mais uma edição do Geocast, o podcast da Associação de Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional de Engenheiros Agrônomos e Geociências do Paraná. Meu nome é Lisandra e vou conduzir um episódio sobre engenharias na produção de exportação de produtos artesanais. E quem vai dar muitos detalhes sobre esse tema é o nosso convidado. Recebo então Adalberto Bapir, que é engenheiro agrônomo e produtor de cerveja. Seja bem-vindo, Adalberto. Obrigada pela sua participação. Não, obrigado pelo convite, Lisandra, José Alberto e também a GB e a Ucreia, pela essa oportunidade que a gente tem de poder compartilhar as informações que a gente desenvolveu aí durante esse período aí do empreendedorismo na cervejaria. Acho que vai ser um papo bem interessante, né? E para isso eu também estou aqui com o nosso anfitrião, com o José Roberto Berendi, que é conselheiro do CREA Paraná. Obrigada mais uma vez por me ajudar aqui, por conduzir esse programa comigo. Boa tarde a todos. Alberto, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite, Lisandra. Mais uma vez juntos, e eu acredito que vai ser um tema interessante. Falar de cerveja é sempre um tema agradável e eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. Então eu já começo perguntando aqui para o Adalberto, como que foi o início da produção? Assim, foi você que suprir ali uma demanda de mercado que você observou ou foi uma paixão mesmo? Não, cerveja, quando se fala de cerveja, primeiramente é uma paixão. Hoje eu tenho que ver ele como um negócio. Na verdade, a gente começou ele como um negócio, pensando em negócio, não em paixão. A gente tem que separar isso. Existe a paixão, mas não existe o negócio. Existe o negócio, exatamente. Mas eu fui homebrew há muito tempo atrás, bastante tempo atrás. Mas não deu sequência. Homebrew é aquele cervejeiro caseiro, que faz em casa, pequenos lotes de cerveja, 30 litros, 50 litros, que seja. Mas na época que eu fui homebrew, um cervejeiro caseiro, as informações eram muito ruins, não existia internet, para você ter uma ideia, não é internet, era só por fax, correio, eu nem recordo, acho que tinha fax já, e telefone, você poderia pegar alguma informação. 90 ali. Exatamente. Aí eu não dei sequência, mesmo porque eu comecei também a viajar muito, e aí quando você fabrica cerveja, você tem que acompanhar o processo do início até o fim, isso leva tempo. Tá? Aí lá pelo ano 2000 a ideia se tornou mais forte, mas ainda por falta também não apenas recurso financeiro, que os equipamentos são caros, mas também não tinha uma internet tão rápida quanto agora, as informações também não vinham também com a velocidade que a gente desejava. Recentemente está tudo muito mais simples, né? Com o aplicativo você encontra no mundo o que você precisa. Mas no ano 2000, que já fazem 23 anos, era muito, mas muito difícil mesmo. Você conseguir fornecedores de máquinas, de insumos, de leveduras, que seja, de tudo que você precisa. Era difícil mesmo, tá? Então, e falta também a questão financeira, né? Mas eu sempre tive essa ideia. É um investimento caro. Então, é um investimento caro, é um investimento caro. Mas, assim, ele tem que ser estruturado, não somente a questão financeira, né? Você tem que ter uma sustentabilidade nisso aí. Você tem que imaginar ser sustentável, né? Não ter dinheiro também não é um problema tão grave, tá? Você tem que ter meios de financiamento, como nós conseguimos, eu e meu irmão, que somos sócios, né? Nós conseguimos uma linha de financiamento para esse empreendimento. Então, nós tivemos um start, uma alavancagem para o empreendimento, tá? Quando vocês começaram, vocês fizeram alguma pesquisa de mercado, algo do gênero, que hoje em dia a gente tem esse termo da cervejaria artesanal, e até fica uma outra pergunta, no seu ponto de vista, o termo é correto? A gente fala de cerveja artesanal, nós falamos de cerveja especial, como cervejeiro. Eu prefiro cervejas especiais. Desculpe ter cortado, você não tinha finalizado a pergunta, né? O termo artesanal, eu particularmente não gosto.
Tá? Até porque hoje as cervejarias têm um processo produtivo já bem estabelecido. Exatamente, né? Exatamente. Mas se você pensar bem, o que é um significado artesanal é alguma coisa que você faz com as mãos, você usa a mão. Um pão é artesanal, que você usa a mão para fazer a massa e tudo mais. Eu posso considerar artesanal. Uma escultura é um artesanato, né? Uma obra de arte, uma pintura é um artesanato. Uma costura, às vezes, é artesanato. Mas a cerveja você não pode ficar colocando a mão. Sim. Né? Você, aliás, não se deve colocar a mão na cerveja. Você tem que usar mesmo equipamentos, máquinas. Esse termo artesanal é somente em função do volume de produção, mas tudo é máquina. E, sinceramente, ela tem que ser feita por máquina. Quanto menor contato ter o homem com a matéria-prima, com o sistema de produção, é melhor. Uma questão sanitária. Uma questão sanitária, exatamente. Você fez muito bem colocado por você, tá bom? O pessoal fala que a questão de o controle de qualidade com relação à sanitização talvez um dos elementos mais importantes aí dentro de uma unidade fabril, de uma cervejaria, porque ela pode comprometer a produção por inteira, né? Olha, não somente a produção, vamos imaginar uma coisa. Nós temos tanque lá de 5.000 litros. Tá? Teoricamente, 5.000 pessoas consomem. Se for pegar um litro por pessoa... Exatamente, se você pegar 1 litro por pessoa, teoricamente 5.000 pessoas consomem. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso aí. Quanto à sanitização, isso aí é uma coisa extremamente importante dentro não só da cervejaria, qualquer indústria de bebidas e também de alimentos, né, que você tem que você usa, porque o número de pessoas que vão consumir daquele determinado produto é muito grande mesmo, né? Ele tem uma capilaridade, né, muito gigante, principalmente cervejas, né, que é muito como que fácil. É a fiscalização, Norberto, nesse caso? Tem alguma diferença também no caso, como você citou, cervejas especiais? Tem alguma diferença na vigilância para cervejas especiais, para cerveja em alta escala, né, essas mais comerciais, assim, em relação à vigilância? Sinceramente, eu não vejo assim uma diferença grande, porque as exigências sanitárias elas são iguais, são as mesmas. Se você produziu 100 litros, quanto 600 mil litros, como se fosse uma mainstream, essas grandes cervejarias, a exigência é a mesma. A exigência é a mesma. Ela não difere. É o mesmo, né? O cuidado tem que ser o mesmo. Tanto para 100 litros quanto para 600 mil litros, o cuidado é o mesmo. E é justo. Sim, é justo. Certeza. Tá? Não vejo injustiça nesse ponto, não. Pedir alguma coisa diferente para uma pequena cervejaria, porque ela é pequena. Tem que fazer o mínimo do básico possível. Essa responsabilidade é muito grande, né? Como falou o Zé Roberto, a sanitização, tudo tem que ser muito bem feito mesmo. Né? Sim, me diz uma coisa, a gente falou de responsabilidade técnica aqui, onde nós estamos aqui no Conselho Regional de Agronomia, de Engenharia, Agronomia e Geociências. A sua formação profissional, sua formação acadêmica é engenheiro agrônomo. O que dessa formação ela contribuiu, foi decorrente dessa sua formação que você, de repente, encontrou um mercado aí dentro da área da cerveja? O que você poderia falar da sua formação profissional para a sua atividade hoje em dia? Como foi a sua experiência nesse mercado? Tá. É uma boa pergunta. Vamos ver se eu consigo responder ela da forma que você formulou. Tá? Como nós estamos no ambiente CREA, Conselho Regional de Engenharia Agronômica, isso aí tem que ser dirigido aos profissionais que estão do outro lado. Tá? Minha formação em engenharia agronômica foi feita dentro da UEM, numa grade curricular de 4 anos. Um pouco, hoje já é bem diferente as grades curriculares, mesmo dentro da UEM, da UEL. Faz quantos anos, Adalberto, que o senhor se formou? Olha que você revelou a idade.
Mas eu comecei bem cedo. Sim, Eu entrei com 17 anos da faculdade e saí com 21. Tá certo. Foi em 86, final de 86, janeiro de 87 foi a minha formatura. Que legal. Tá? E a grade curricular é uma grade curricular boa. Na época, hoje eu não sei como é uma grade curricular de cursos normais, né? De engenharias que sejam. Tá? Mas os nossos eram de 6 em 6 meses. Cada 6 meses nós tínhamos um curso dentro um currículo, como se fala assim, é um curso dentro da estrutura da grade curricular. Tá? Eu lembro disciplina. E todas essas disciplinas dentro dessa grade curricular me deram atribuição técnica hoje de ser um engenheiro agrônomo e responsável técnico de uma fábrica de cerveja. Olha tá? Que interessante, né? Eu tenho atribuição técnica que foi conquistada. Isso porque, até nem recordo de toda a minha grade curricular, mas eu lembro que eu tive química geral, química analítica, orgânica, química inorgânica, bioquímica, tá? Além das fisiologias vegetais, tanto fisiológica como anatômica, que também me deram suporte a gente a empreender ou ser responsável técnico, além de estudo, esqueci até o nome da matéria que eu tinha. Mas como foi esses dias? De processamentos, processamentos agropecuários, né? EPA. De processamentos agropecuários. Inclusive, a gente fabricava até queijo dentro da grade curricular. Cerveja não, porque não tinha estrutura física para fazer isso, né? Mas se tivesse, a gente fabricaria também. Então, tudo isso aí que a gente fez, ela me deu suporte para que eu fosse ter um profissional habilitado para ser responsável técnico por uma fábrica de bebidas, no caso, cerveja. Né? Nossa, que responsabilidade, né? A responsabilidade é grande, Não, é grande. E o bacana disso, porque quando você conquista essa atribuição, quando você é um profissional, parece que você se torna mais responsável ainda por aquilo que você está fazendo. Como a gente, eu digo assim, eu não fui um oportunista na atividade. Na atividade de cervejaria, eu não fui um oportunista. Tá? Foi bem estruturado, a análise que nós fizemos foi estruturada para chegar nisso aí. E eu tenho muito cuidado, eu procuro ter muita responsabilidade com relação à sanitização, com o controle de qualidade e tudo mais. Porque, bem comentado por mim mesmo, 5 mil litros, 5 mil pessoas, teoricamente, consomem. Né? Então, eu tenho que estar lá servindo essa pessoa de um produto de excelente qualidade. Porque se der algum problema, 5 mil pessoas podem passar mal. Sim, teve até casos, né, em Minas Gerais. Minas Gerais teve um caso. No começo do ano passado, né? Houve muita, digamos assim, muitas coisas envolvidas, e até hoje não ficou bem solucionado, mas foi uma contaminação com glicol. Tá? Nós, na cervejaria nossa, lá, nós não utilizamos esse produto para ajuda no resfriamento, mesmo porque ele é caro. Tá? Ele só convém em cervejarias grandes que têm uma estrutura para utilizar, e ele é tóxico mesmo. Né? Tá? Nós utilizamos, o que a gente chama de glicol é a água misturada com etanol. Se houver alguma contaminação, a cerveja só vai ficar um pouquinho mais alcoólica, né? Mas não vai causar nenhum transtorno para ninguém. Vai deixar mais alegre. Vai deixar só mais alegre, né? Mas até eu não tinha conhecimento dessa toxidez do etileno glicol, né? Que na verdade, o etileno glicol é o mesmo etanol, só que ele tem umas particularidades, umas coisinhas diferentes lá. Só isso. Foi uma contaminação cruzada, né? Foi. Agora, se foi providencial, se foi apenas um acidente, não ficou bem esclarecido, mas não vem... Me diz uma coisa, em termos de mercado, existe aí as mainstreams que o pessoal fala, existe
o mercado, podemos chamar tanto de especial quanto de artesanal, mas existe um mercado que é um mercado em ascensão, mas é um mercado que ainda está buscando, existe um espaço a ser alcançado. Esse caso específico chegou a comprometer algo em termos de inserção no mercado aqui na região, aqui no estado do Paraná? Foi algo que, no seu ponto de vista, chegou a impactar ou não? Olha, no início desse caso, ocorreu assim, muita discussão, porque cerveja é um tema que chama atenção. Tá? Exatamente. Chama atenção. Mas o que eu vejo hoje, Zé Roberto, a velocidade da informação é tão rápida que muitas outras coisas ocorreram depois disso aí, que a gente relembra. Sim. Porque estamos na falando atividade, tema, né? Tá? Uhum. Falando do tema. Mas a informação é tão rápida hoje que esses problemas de 2 anos hoje já não tem muita importância. Principalmente que foi no período de pandemia, né? Estava ali ainda saindo da pandemia, né? Esse acidente, né? Sim. Olha, sinceramente, hoje pouco se fala, mesmo na atividade. Vocês lembraram de uma situação que eu tinha até esquecido já. Sim. E, inclusive, né, falando da pandemia, né, anteriormente a gente estava conversando ali em off, que a pandemia deu uma impactada na produção, no seu negócio. Conta pra gente como que foi passar por esse período difícil aí. Assim, bem, foi um setor muito atingido pela pandemia, né? As pessoas ficaram em casa e tal. Assim, mas alguns setores dentro da cerveja, né, no caso das bebidas, elas não sofreram tanto quanto a gente, porque nós fabricamos, a nossa empresa, a gente fabrica para eventos mesmo, para bares, em barris, fazendo os delivery de 30 e 50 litros. Tá? O que é notado que durante a pandemia, as mainstreams que trabalham com descartáveis, com lata, long neck, elas avançaram legal, né? Elas tiveram um ganho, elas não pararam, né? Porque as pessoas levaram para casa para tomar, não deixaram totalmente deixaram de ir no bar, tá? Mudaram o ponto de consumo, mas não mudaram de deixar de consumir. Deixar de consumir, exatamente, tá? O quanto assim impactou, se diminuiu o setor, realmente eu não sei. Sim. Mas o nosso setor de cervejas especiais, sim, ela passou maus momentos mesmo, porque a gente não tem esse hábito de fazer o descartável, né? O descartável é um processo realmente, ainda para as mainstreams, são equipamentos gigantescos, caríssimos, complicadíssimos, né? Que é a escala que vai garantir uma viabilidade. Exatamente. Não é só o valor do equipamento, né? Que a escala é tão pequena que ela impactua também no preço do descartável final. Né? Se vocês terem uma ideia, uma latinha hoje, se eu for comprar, rotular, basicamente isso aí, comprar a latinha, a tampinha e o rótulo dela, vai ficar quase que R$3 a unidade. Só o custo dela. Só o custo dela. Nossa, da embalagem. É R$2,50, R$3. R$2,50, R$3. Tem cervejas aí em latinha R$3,99. Então, acaba só as mainstream mesmo que conseguem dar essa escala. Exatamente, aumentar muito. Falando um pouquinho de escala, trazendo um pouquinho aí para a geografia, a gente estava discutindo também aí um pouquinho antes algumas particularidades, alguma peculiaridade com relação, seja aos processos dentro dos bares, como também na parte de produção. Questão de período do ano, início de mês, fim de mês, época de período de festa, isso impacta alguma coisa no processo de produção de vocês? Tem alguma análise dessa? Nós estamos chegando no fim do ano, a demanda de produção aumenta, em determinados períodos isso é menor. Como é que esses fatores externos aí influenciam dentro do planejamento da produção de vocês? Uma ótima pergunta, porque a sazonalidade é muito grande nas cervejarias, principalmente das pequenas, né? Não seja tanto, mas acredito que sim, que tenha uma sazonalidade, porque esses números, José Roberto e Lisandra, eles não são muito bem compartilhados com todos, né? As grandes, se você pegar
esse histórico delas aí durante o mês, eles não vão ficar aí abrindo, né? Então você já tem, você que faz o seu histórico, mas assim, como nós somos pequenos, tudo o que você falou, ela impactua mesmo e pesadamente, porque a gente não tem uma gama, uma capilaridade, né, que tem essas mainstreams. A gente é muito específico. Então, início de mês, os primeiros 15 dias, as pessoas recebem, tá? Impactua, a venda é melhor. Os últimos 15 meses, os últimos 15 dias do mês, cai bastante a venda, tá? Segundo semestre sempre é melhor do que o primeiro, sempre, tá? Porque a economia começa a rodar melhor, girar melhor, você já tem eventos, elas já são bastante concentrados no segundo semestre. Final de ano, inclusive novembro, dezembro, que é onde começam as férias das pessoas, que elas consomem um pouco mais. Também eventos com relação... Parece que todo mundo casa em novembro, né? Procura sempre final de ano para mim. Mais quente. Exatamente, mais quente. Essa relação temperatura essa relação inverno-verão. Chuva. Chuva é o que mais atrapalha. Olha só, chuva. Mais que o frio. Mais que o frio. Não, isso é sentido. Choveu. Pelo menos na situação, digamos assim, nós estamos em Maringá, né? Sim. Maringá é uma cidade quente. Se eu estivesse em Curitiba, a chuva não é um problema, porque se você não sair debaixo de chuva, você não sai nunca. Não sai de casa. Exatamente. Não sai de casa. Então as pessoas já têm o hábito de sair, independente se está chovendo, fazendo frio ou não. Então sai, né? Mas a cidade de Maringá é uma cidade quente, e as chuvas também são bastante comuns, né? Mas quando chove, ninguém sai de casa. Uma chuva igual teve sábado, né? Não tem Bastante, como, né? Bastante. E por ser um produto especial, assim, tem um valor agregado, assim, quando a gente fala, né, em cervejas artesanais ou especiais, tem um valor agregado a mais? Assim, o valor monetário, você fala? Monetário, sim. E também, assim, uma questão assim, né, tipo, essa daqui é especial, essa, né, tem sim. Vamos falar da nossa empresa, né, digamos assim, nossa estrutura, ela é muito grande para a gente trabalhar basicamente com cervejas ditas especiais, que são as cervejas de trigo, digamos, stout, porter, e as IPAs, né? Hoje eu acho que dessas a IPA é o que está, que é o que está mais, digamos que na moda, né? Na moda. Ainda continua, ela não sai. A IPA é mais forte. Sim. Fora das Pilsen, fora as lagers, né? As lagers, que a gente fala... a maior parte do consumidor fala Pilsen, né? Fora as lagers, o maior consumo hoje é a IPA mesmo, que chama atenção, tá? Então a nossa estrutura ela é muito grande e ela é pequena para você trabalhar com um volume de comercialmente falando, você fazendo preço final, tá? Então ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Aí nós definimos ficar no nicho mesmo das lagers, das pilsens, dentro do estilo lager, digamos, da família lager, né? Não do estilo lager, dentro da família lager, onde que 95% do consumo do mundo seria isso, ou talvez até mais do que isso. Eu não entendo muito de cerveja. Lager é a mais Pilsen, comum. Vamos dizer uma coisa. Entenda como Pilsen. Entenda como Pilsen. É a cerveja clara. Exatamente. Aquela. É o maior consumo do mundo, né? Então nós decidimos ficar nesse maior consumo, mas oferecendo qualidade dentro das comerciais. Que é nítido isso aí, até o Zé pode contribuir, que as comerciais elas têm causado que o objetivo delas é faturar e vender o mais possível e reduzindo muito a qualidade também no final, né? Principalmente os processos das mainstream, não vou dizer que elas não tenham qualidade, elas têm bastante qualidade mesmo, porque eles têm um padrão de qualidade muito bom, excelente, porque a cerveja ou o produto delas são iguais sempre, né? Isso eu acredito que para manter o mesmo sabor ao longo do tempo, a rigidez do... O controle de qualidade delas são muito boas, mas muito boas mesmo, tá? Mas elas trabalham o custo.
Tá? O objetivo deles é trabalhar custo. É reduzir o máximo custo. Máximo possível. Para porque isso, a qualidade em alguns momentos pode não ser semelhante. Porque o faturamento já está definido para elas. O quanto ela vai vender já. Tem uma meta, assim. Não, o próprio consumidor já disse que ele vai pagar isso. Então eles trabalham em cima disso. E como eles não podem assim, aumentar 5%, 10%, 15% o preço final, então geralmente eles trabalham custo. Esse custo geralmente não é somente matéria-prima, é tempo de produção. O tempo de produção delas tem ficado cada vez mais curto, né? E aí não dá aquela cerveja dita redonda, ela fica uma cerveja quadrada, né? Cheia de aresta para fazer. Hoje, para o pessoal que está assistindo a gente, quanto tempo seria o ideal? A gente tem a fase de produção e maturação. A fase de maturação de uma cerveja, para ela ficar com a qualidade necessária para um produto de alta qualidade. Quantos dias a gente está falando? Olha, nós trabalhamos com a fermentação de 5 a 7 dias. Porque a gente faz uma temperatura bem baixa, em torno de 10 graus mais ou menos, né? E a maturação a gente faz ela a 1 grau em torno de mais ou menos 15 dias. Eu sempre garanto aí no mínimo 21 dias entre o início da produção e a finalização que já pode ir para o consumidor. A maior parte das cervejarias modernas, das plantas modernas, 6, 7 dias você já está invasando a cerveja, né? Nossa, 2 dias para fermentar, que eles fermentam numa temperatura bem mais alta, 16, 17 graus, e a maturação é feita em 4, 6 graus aí de temperatura, tudo para acelerar todo o processo. Tá? Então não é a matéria-prima, é o processo que é diferente. Não somente matéria-prima. O processo, eles ganham muito em escala de produção, fazendo mesmo uma quantidade imensa numa mesma planta. Isso reduz drasticamente o custo de produção. Tá? Quanto mais você fabrica, menos te custa no final. Porque vamos ser sinceros, eu acho que vocês não falaram aí do que é mais importante na cerveja, mas é a água. Né? O que a gente vende é água. Nós vendemos água. É uma água de qualidade. É água de qualidade, né? Então, quanto mais se vende água, mais barato fica. É uma realidade. Porque a cerveja, mais ou menos, tem 94%, 95% de água. E é o elemento mais importante mesmo, dentro do processo. Não é o teor alcoólico, então. Não. O teor alcoólico é consequência. Pode separar aí mais ou menos 0,5% a 1% de sólidos que ficam adsorvidos dentro, aquele amarelinho que é visto na cerveja, aquela cor que que ficam dentro da cerveja, que é o que dá sabor, fala a verdade, tá? 0,5% a 1%, depois em torno de 4,5% teor alcoólico, o resto é água. Então não é mentira quando dizem que vão tomar cerveja, vai hidratar, não é mentira. É uma boa forma de hidratação. É uma boa forma de hidratação. Com certeza, faz bem para a pele. Alberto, voltando um pouquinho em alguns conceitos bacana. E até a gente depois avançar para a água e os outros produtos. Isso que você falou, Pilsen Lager, você poderia passar para o pessoal que tá nos assistindo assim, o que é a diferença? Porque hoje a gente tem esse conceito, a cerveja é Pilsen, a cerveja é Lager. O que quer dizer Pilsen Lager? Tá. Pilsen é um estilo dentro da Lager. Tá? Lager é o nome de uma família de cervejas, que são cervejas de baixa fermentação. Basicamente são duas grandes famílias. Existe uma outra terceira família, mas é um híbrido entre as duas famílias, digamos assim. Não vamos misturar. Que como se fosse um blend, digamos, certo. Um blend, né? Entre as lagers e as ale. Ale em inglês, e lager também em inglês. Ale são cervejas ditas de alta fermentação, são cervejas com teor alcoólico geralmente mais elevado, são mais encorpadas, mais fortes, são mais aromáticas, e as lagers não. Elas são cervejas a gente fala baixa fermentação porque a temperatura de fermentação é mais baixa, basicamente. Eu trabalho 10, 12, as lagers
As ales vão trabalhar até 24 graus de temperatura, dependendo do estilo, tá? Então, algumas ale aí, talvez algumas vai até a temperatura ambiente. Até, exato, as lambique e tudo mais, existe, né? Tem mais ou menos 170 estilos de cerveja catalogadas ou classificadas, tá? Cada família tem mais ou menos uma metade disso, tá? Então são bastante estilo dentro das lagers e dentro das ales, né? Como você falou, a IPA que é muito também comentada, a IPA é uma ale. As de trigo são ale, né? Uma outra Porter, Stout, aquela Guinness, digamos assim, vamos falar o nome aqui. Guinness é uma ale, está na família da ale. Lagers são as Pilsen, né? Mas tem mais 100 estilos aí. Tem Dunkel, Amber Lager, tem America Lager, Sauna, que a gente fala, Stand America Lager, onde que se enquadra, a gente fala Pilsen, né? Mas as cervejas no mundo, elas se enquadram mesmo, a gente fala estilo SAL, né? Standard American Lager, né? É um conceito básico. Esse é o basicão da cerveja. É o basicão da cerveja, é o comercial, digamos assim, é o comercial. A cerveja nossa do dia a dia. A cerveja nossa do dia a dia se chama SAL, Standard American Lager, tá? Pilsen é um estilo, fala a verdade, poucas fabricam Pilsen. É o estilo Pilsen, né? Eles colocam a Pilsen, mas não é. Tá? É o comercial mesmo, é o Standard American Lager, que é o comercial. Tá? Então, basicamente, a Pilsen ela seria um estilo bastante amarga, bem diferente desse que a gente toma como Pilsen, que a gente fala. Né? É um estilo diferente. Assim. E você optou, você estava comentando que você optou por produzir nesse momento a Lager, né? Por que dessa opção, assim? Focar na Lager? Assim, pelo tamanho do nosso empreendimento, pelo tamanho da nossa cozinha. Na época não me arrependo, eu acho que era um volume sustentável, que assim, a nossa cozinha é 2.500 litros, digamos assim, tá, de produção. A gente faz batelado de 2.500 litros. Eu posso fazer até 3.000, mas 2.500. É um volume muito grande para você fazer uma IPA, para você fazer uma Porter, uma Stout. Porque não sai tanto, é isso? Exatamente. Aí optamos pelo consumo onde que a demanda é maior, onde o consumo é maior, onde a pedida é maior. Eu converso muito com as pessoas das cervejas especiais, eles têm essa dificuldade. Tá? Realmente aqui ainda, em países mais, digamos assim, com PIB per capita maior, não seria tanto problema. Você tem um consumo equivalente também em relação ao PIB. O nosso PIB é um problema, o brasileiro. Nós estamos com um PIB de $7.000, aí $7.500. É muito baixo em relação ainda. Não dá poder de compra. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo baixo. Tá? Onde tem um poder aquisitivo alto, eles avançam, o próprio consumidor avança mesmo para cervejas especiais, tem ido para os Estados Unidos em torno de 15%, 20% já são cervejas especiais. Aqui a gente, talvez em torno de 3% aí. Eu acredito que até em termos de cultura, aí até uma reflexão, quando você falou que você começou lá atrás, até como brew pub, como homebrew, a gente ia no mercado, era 1, 2, 3 tipos de cerveja, não existia. Eu acredito até assim, quando você falou dessas famílias das ales e das lagers e a quantidade, a infinidade de cerveja que você tem, ainda existe na cabeça de grande parte da população no Brasil que cerveja é um estilo só e não, assim, eu acredito que isso talvez seja um desafio para cervejarias novas apresentar que existe outros estilos de cerveja e que é possível você apreciar uma boa cerveja em determinados períodos do ano, com pratos diferentes. Então, acredito que seja um desafio para todas as cervejarias. Eu acredito que vocês também não sejam diferentes de apresentar produtos de maior qualidade para esse público novo que está descobrindo outros tipos de cerveja. Legal, isso aí vamos diferenciar uma coisa que você falou realmente muito importante,
tá? Quando a gente fala de cervejas especiais, você precisa, na verdade, fazer um trabalho de harmonização mesmo com comida, porque é importante. É importante. E a cerveja especial, ela, infelizmente, não dá para você consumir ela em volume grande. Que uma outra coisa uma outra diferencial que eu ia te falar entre ale e lager, que as ales, elas são, digamos assim, elas são enjoativas. Elas são melhores, mais gostosas. Elas são mais saborosas, mais aromáticas, ela é tudo mais. Só que ela enjoa fácil, né? As lagers você começa a tomar de meio-dia, vai até meia-noite, até não aguenta mais. E a ale, para ela não se tornar morosa, ela precisava de um trabalho de harmonização mesmo com o casamento com a bebida, com o alimento. Igual o mundo do vinho. Mesma coisa. Mesma coisa. É um mundo mais sofisticado de harmonização, tá? Esse trabalho que deveria ser, teria que ser feito. Como eu não trabalho muito com cervejas especiais, eu vejo as cervejas especiais nesse nicho. Não adianta você querer fornecer uma porter, a pessoa está comendo linguiça, né? Ou queijinho. Vai combinar. Não vai combinar. Você tem que ter o alimento que combina naquele momento. Aí ela se torna gostosa. A cerveja e a comida, né? Se você não conseguir essa harmonização, ela se torna enjoativa. Você não consegue. Eu vejo, inclusive, a mudança dessa cultura e assim até a apresentação de novos estilos, de novas variedades, e de repente em momento, por exemplo, você está num churrasco que talvez você está ali comendo uma linguiça, uma carne, e talvez te apresente uma cerveja que não tem tanta... pelo menos a sensação que fica muitas vezes é de uma primeira experiência não muito boa. Sim. E talvez isso acaba comprometendo, e talvez assim, aqui no Brasil a questão das IPAs pode ter sido um exemplo disso, que a pessoa está acostumada a tomar uma lager, uma cerveja mais leve, e de repente ela vai para uma cerveja que tem um sabor completamente diferente, talvez um teor, um amargor, e de repente ela tem um choque, vamos assim dizer, muito grande, e acaba criando uma rejeição por parte dessa primeira experiência. Então eu acredito que de fato você harmonizar o tipo de cerveja com o tipo de alimento, e talvez a época certa, e de novo, você está num momento festivo, você tá num ambiente que você vai ficar uma tarde inteira, um dia inteiro, você vai ter um estilo que é melhor, você vai ter um ambiente que você vai ficar um pouco tempo, de repente um outro estilo é mais propício, mas eu vejo que talvez essa primeira experiência também seja algo importante para todo esse mundo, essa cultura cervejeira, para evitar como que eu posso dizer, uma experiência, uma experiência ruim, e isso acaba virando muitas vezes um preconceito. Sim, sim. Existe, inclusive, esse preconceito com cervejas especiais, eu noto, até conversando com consumidores que vão lá na nossa cerveja, e muitos falam, mas olha, esse negócio de cerveja aí não vai comigo, essa cerveja especial. Não, é que ele teve uma experiência ruim, né? Se ele tivesse uma experiência melhor, eu acredito que sim. Mas, realmente, eu acho que a cerveja especial, a palavra correta é aquilo que o José Roberto comentou, é a experiência. O consumidor, o que quer a cerveja especial, ele vai pela experiência. Então, ele gosta realmente de fazer essa diversificação, de ter essa experiência do sabor, do aroma, né? É um mundo legal, é um mundo bacana, né? É um mundo gigante. E está crescendo, né, Adalberto? Tem que o crescimento, sim, né? É claro que a pandemia agora deu uma travada, uma freada. Eu vejo que muitos hábitos de consumo tão diferentes em relação antes da pandemia e agora depois da pandemia. Realmente a gente não sabe se vai retornar, porque é um movimento não ordenado, é um movimento de consumo,
A gente fala não somente em cima de cerveja, mas de um tudo. E falando até, talvez seja um tema de um podcast específico, falar sobre mudança de perfil de consumo, porque pode ser, eu acho que esse alguém que possa trazer uma informação até melhor do que eu possa trazer. Exatamente, é que assim, como até uma das áreas de atuação do profissional da geografia é de pesquisa de mercado, então é uma das áreas que nós temos habilitação e de fato a mudança do comportamento social antes da pandemia e pós-pandemia foi em várias áreas. E assim, de repente pode ser até um tema para... Foi gritante mesmo. Não a cerveja é um caso, bebidas, mas eu acredito que todos os casos, deslocamento, até deslocamento, eu acredito que mercado, exatamente. Talvez as pessoas não estão preocupadas tanto em ganhar dinheiro, às vezes em viver melhor. Exatamente, qualidade de vida. A morte esteve do lado. A morte Sim. esteve do lado, né? A pandemia estava ali, teve muita gente que perdeu amigos, parentes, e o valor da vida começou a aproveitar a vida passou a ser um critério fundamental. Talvez a aquisição de um carro de alto luxo talvez não seja mais uma prioridade, ou uma vontade. Ou uma vontade, não é uma prioridade. Ou uma vontade mais. Talvez as pessoas queiram mais viajar, ter essas experiências, talvez com cervejas mesmo especiais, vinhos especiais. Essa é uma mudança. É uma mudança de filosofia de vida. Que é difícil mensurar. Talvez os geógrafos aí do Brasil. Esse pode ser um desafio aí. É um desafio para um bom bate-papo e para uma. Eu gostaria de estar aí na plateia assistindo ou ouvindo essa pessoa. Vocês podem me convidar que eu vou ficar na plateia aí assistindo aqui logo e conversando com essa pessoa. Com certeza. E ainda falando assim nessa questão do perfil, né, do consumidor, quando a gente pensa assim na cerveja mainstream, né, como vocês estão usando esse termo, a gente pensa na pessoa que está ali do churrasco, que vai passar a tarde. O consumidor das cervejas especiais, as cervejas artesanais, ele abrange um outro consumidor, por exemplo, mulheres que às vezes não têm esse perfil de ficar ali bebendo no churrasco, abrange o consumidor que às vezes eu gosto de vinho, mas uma cerveja artesanal também vai. Assim, dentro de um churrasco, uma festa... vai tudo. Não, sim. Mas é mais alegria. Por isso que por isso que eu trabalho basicamente com lagers, né? Vamos dizer assim, para uma pessoa que não está na área. Por isso que eu trabalho com os Pilsen, né? Porque é o volume de festa, de eventos, de confraternização. Você trabalha com os barris, então. Exatamente. Assim, Você vende alegria. Exatamente, alegria. Alegria engarrafada, embarrilhada, né? Agora, as cervejas ditas especiais em festas, eventos, assim, de confraternização, você vê muito pouco. Ocorre, mas você vê pouco ainda. Pouco ainda, tá? Porque ela praticamente e obrigatoriamente ela tinha que vir em porções individuais. Né? Porções individuais, sim, aí convém você fazer ele em lata, em growler PET, em garrafa, porque você começa a personalizar. Porque o volume é menor. O volume as pessoas não vão tomar uma quantidade gigante daquilo lá, né? Então ela teria que vir aí. Aí a lata, lembra que eu comentei a lata? Se você for fazer um invase, igual, no nosso caso, igual uma mainstream, vai ficar R$ 2,50, R$ 3 por latinha na casa. Então, só o custo da lata e do rótulo. Então não convém eu enlatar uma Pilsen. Sim. Eu sendo um pequeno. Não adianta. Eu não vou conseguir chegar a um valor que elas conseguem. Aí eu teria que aumentar demais. E a nossa Pilsen ficaria muito cara. Existe uma coisa também que é a percepção de valor de compra, né? Eu acredito assim, e o mercado cervejeiro talvez tenha isso talvez melhor definido. O valor que uma pessoa está disposta a pagar para determinado tipo de produto. Então, e aí é onde as Pilsen, as Lager, talvez são as que estariam na faixa por conta das mainstream do patamar Lembra, mais baixo. Até elas, as mainstream, elas se preocupam mais com o custo do que o faturamento, porque o faturamento,
o quanto ela vai vender, o público já definiu. Eu vou pagar só isso aqui. Tá? Então eu estou entrando no mercado que já está quase que definido. Eu não posso aumentar muito em relação àquilo que é mainstream. Então, para mim, o invase em porções individuais é um pouco complicado, complexo. Mas as cervejas especiais, como a gente está falando aí, IPA, Sport, Stout, de trigo, elas sim, você consegue agregar e repassar aquele valor do invase para o consumidor. Não sei se vocês compreenderam. Sim. Aí você coloca o valor agregado maior e você consegue tirar e gerar lucro em relação àquilo lá, tá? Então, eu acho que a sacada das cervejas especiais é a porção individual mesmo. Porção individual, o que eu falo é o invase mesmo, em pequenos lotes. Fracionamento. Fracionamento, exatamente. Talvez é o nome correto. É o fracionamento em pequenas quantidades, que aí você consegue atingir um público legal. Também é um impedimento, assim, para exportação do seu produto, assim? Como que é? Como que você vê essa questão de exportar para outras regiões? Você fala outras regiões ou outros países? Também, né? Por que não outros países? Então né? vamos começar com outros países. Eu fiz uma qualificação para comércio exterior, para exportação mesmo. Né? Eu fui atrás, na verdade eu sabia que era difícil e talvez eu não ia conseguir. Tá? E é pela PIEX, né? PIEX. Dentro do sistema SESI e Senai, eles têm um programa de exportação, PIEX, é um programa governamental. Sim. Eu fiz um treinamento com relação a isso aí, para entender e para saber como é que eu me qualificaria para a exportação. Tá? Talvez o maior problema que eu vejo, no nosso caso aqui, questão de Brasil, nós estamos no hemisfério sul e o maior consumo é no hemisfério norte. Se eu for vender alguma coisa, eu tenho que pensar no hemisfério norte. Se eu for fazer uma venda e dar uns 6 meses de prazo de viabilidade, de garantia, ou seja, da qualidade, prazo de validade. Do prazo de validade. Se eu der 6 meses de prazo de validade, claro que aí vou ter que também fazer a pasteurização desse produto, o invase desse produto, em lata ou garrafa, que seja, para eu enviar para o mercado de maior consumo. E no hemisfério norte consome 90% de toda a mercadoria do mundo. Nós estamos aqui só com 10%. Então não adianta eu ficar pensando em algo aqui para o hemisfério sul. O consumidor seria a Austrália, que está do outro lado também do hemisfério sul. Também não chega. Talvez outro mercado que eu poderia, dentro da CPIX, seria a África mesmo, ali. Tá? Porque você colocar isso num container de avião seria inviável. O valor agregado é muito baixo para colocar isso num avião. Teria que colocar dentro de um container, colocar em cima de um navio e para o hemisfério norte leva 4 meses para chegar. 3 meses então, a 4 meses. Já perde 50% do prazo de validade. Meu Deus. Tá? Só aí já é um empecilho. Já entra um risco. O risco do negócio passa a ser muito alto. Vou voltar ao que as mainstream faz. Se você observar, nós tínhamos cervejas importadas, são poucas hoje. O que elas fizeram, que geralmente as marcas delas, muitas marcas são delas, elas estão fabricando aqui. Nacionalizaram a produção. Nacionalizaram a produção aqui. Tá? Vieram com a marca para cá, com o rótulo para cá, em vez de você importar 3, 4 meses e chega aqui. Eu sei de algumas que fizeram e tiveram problema dessa logística toda, e nós estamos muito longe no mercado consumidor. Tá? Fora isso aí, também tem uma outra questão da exportação, que quem compra tem mercado. Sim. Existe mercado. Tem gente que quer comprar uma cerveja fabricada no Brasil. Existe mercado para isso lá fora. Tem. Só que pelo volume que a gente tem, o comprador ele já não se interessa, porque ele quer uma garantia que você vai sustentar a produção, a regularidade, exatamente. Essa regularidade talvez a gente não consiga, porque o importador, né, ele também tem seu custo, né? Ele vai colocar no mercado e vai vender um monte. Só que se ele conquistando o mercado, ele vai querer essa regularidade, ele vai querer sempre ter.
E a gente não vai conseguir fazer isso sendo pequeno. O pequeno produtor tem essa dificuldade. Então você teria que abrir lá uma filial. O próximo passo é abrir uma unidade. Uma filial exatamente. Talvez se fosse interessante, mas aí eu estaria fabricando lá. Aí você perde o charme de produzir em outro país. Né? Não é por nada não, mas os produtos importados aqui chamam atenção. Sim. Não é verdade? Quando tem um produto importado, que seja da Colômbia, do Equador, aqui do Paraguai, da Argentina, mas tem esse charme. E teria esse charme, um produto, uma cerveja brasileira lá. Tá? Mas se eu fabricar lá, já não é brasileiro. Sim, já deixa de ser. Você já perde esse charme. Agora, a exportação, sim, dentro do Brasil, ótimo. Não, aí é mais viável. Aí você tem um problema tributário, burocracia, que é complicado. Um dos grandes impedimentos do mercado produtivo, da capacidade produtiva brasileira de geral é justamente a burocracia e a dificuldade de conseguir vencer essas barreiras tributárias, sanitárias que são criadas. Fala-se muito no mercado cervejeiro da questão de substituição tributária, né? Que é um dos... É um empecilho muito grande, é injusto, é muito injusto, mas fazer o quê? A questão, no final do governo Temer, ajudou bastante ter transformado não, a possibilidade, a extensão para o simples das cervejarias. Antes, a tributação era igual de uma grande. Né? Então, simplificou isso aí, ajudou e muito. Ou seja, muito mesmo. É aquilo que a gente estava falando, a questão de controle de qualidade e rigidez é uma coisa que para pequeno e para grande tem que ser igual. Mas quando a gente fala de avaliação tributária, aí já fica uma concorrência... Quase desigual, acho que é uma palavra mais fácil do que desleal. No Paraná, eu estava conversando com um auditor da Receita Estadual, até nem recordo o nome dele, sobre isso aí, sobre a dificuldade que a gente tem com relação para entender, falar a verdade, para entender a regra. A regra. Falar a verdade, a gente não conhece a regra. Nós não conhecemos. A gente nem acho que o escritório de contabilidade nosso só conhece. Obedece. Aí eu achava que o próprio auditor sabia. Ele falou o seguinte, olha, nem nós. Porque o protocolo de ICMS do estado do Paraná são 1.600 páginas. E ele diz que todo dia 4, 5 a 6 páginas são trocadas todos os dias. Não tem como fazer o acompanhamento. Se você não atualizar todo dia, você já está... Não, esse auditor, eu até esqueci o nome, ele tem que... Se aparecer uma coisa diferente lá, ele tem que perguntar para alguém. Então esse é um dos principais desafios. Então, você consideraria... A questão tributária aqui é muito complexa. O Brasil é muito complicado. Tá? É o que sempre falam, é um desafio ser empreendedor. Não, o Brasil é um desafio diário. É um desafio diário. Adalberto, a gente está falando de cerveja, você conseguiria fazer um resumo? O que é a cerveja? O que vai nela? O que tem? A gente falou da água, mas além da água, o que mais que nós temos para fazer uma cerveja de qualidade? Processo produtivo, para quem está assistindo a gente e nunca viu como funciona do início ao fim o processo de uma produção de cerveja, conseguiria reduzir falar rapidinho para a gente como é que funciona? Bacana. A gente sempre, muitos sabem que a cerveja é água, o malte, o lúpulo e fermento. Né? Basicamente isso aí. São os ingredientes básicos. Mas eu mapeei quase 20 produtos que a gente acaba utilizando na fabricação. Não esqueça que nós temos gás carbônico, nós precisamos injetar oxigênio, nós utilizamos terras, no caso nosso, terras de atomácia, para filtragem. Terra de filtração? Terra de filtração, nós usamos 3. No nosso caso aqui, nós usamos 3. São 3 elementos. Como eu te falo, tem
eu uso... Puxa vida, agora fugiu, né? Mas eu uso ácidos para... Material de sanitização? Não, soda, ácido peracético, a gente utiliza para sanitização. Até o etanol para o chiller é um insumo. Nós temos também, durante a fabricação, sulfato de cálcio que eu utilizo, cloreto de cálcio que eu utilizo também para fazer correção de água, ácido, no caso, esqueci até o nome do ácido que a gente utiliza, tá? Existe o fórmula que é possível, bem, de uma forma ou de outra, prefeito para... Eu utilizo um outro produto para fazer decantação durante a fervura. Tá? São todos produtos registrados e usuais, né? São mais coadjuvantes. A gente está ouvindo falar, né? Eu que não sou da área, eu estou aqui meio... Assim, existem produtos adjuvantes que você tem que incluir no rótulo. É aí que a gente vê, e talvez o início, a proposta a discussão aqui hoje, a gente acaba vendo todas as engenharias envolvidas, é verdade. Sintetizadas na cerveja. Vamos lá, a gente da geografia, a gente tem aula de pedologia, a aula de estudo de solos, no fim das contas, pode ser usado para ser utilizado no processo de fabricação de cerveja. Então, ouvir isso, acredito que é importante para o pessoal tomar um pouquinho de ciência de fato da ciência que existe por trás desse processo. Com certeza. A gente já está caminhando para o final, falei que 1 hora passava rapidinho, e eu queria saber se, na sua visão, Maringá hoje é um polo cervejeiro? Sim, o Maringá é um polo cervejeiro já importante dentro do país, mas vamos também ser justos, né? Os polos cervejeiros foi de 20 anos para cá, as cervejas no mundo, não é no Brasil, elas cresceram demais, as cervejas especiais, elas foram reinventadas, as cervejas, elas sempre estiveram aí, as cervejas especiais, elas sempre tiveram. Esses 170 estilos, elas não são incomuns, são estilos de 500, 600, 1000 anos de idade que estavam aí, graças, falar a verdade, até os Estados Unidos americanos, que eles reinventaram a cerveja, eles foram lá e buscaram tudo isso aí, e foram fazendo as cervejas especiais, e isso aí, essa cultura se difundiu através deles, né? Eu acredito que dos americanos, né? Agora, polo cervejeiro em todo lugar no Brasil tem, e Maringá também é um importante, né? A Londrina também tem, Curitiba tem, Porto Alegre tem, Blumenau, claro, tá? São Paulo nem se pensar, no Rio também tem um polo importante em Belo Horizonte, tá? De várias cervejarias pequenas, tá? Então tem vários polos aí muito importantes e muito bons, todos eles são muito bons aí. E a Bapir Cervejaria? A gente pode verdade, falar, né? Pode ser. É o momento certo. Polo, né? É o momento. Bapir, o nome Bappir, em referência a um pão de cevada da antiga Mesopotâmia, do qual se originou a cerveja. Não se sabe se a cerveja iniciou primeiro ou o pão primeiro. Provavelmente tenha sido esse pão que era produzido a partir da cevada, realmente da cevada que é nativa na Mesopotâmia, e desse erro, dessa panificação, se criou uma bebida que ela é inebriante, que eles chamam, né? Que dava uma alegria, era um grauzinho, beleza? Isso há 7.000 anos atrás já se bebia cerveja, tá? Claro que não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, né? Interessante isso aí, porque quando eu comecei na cervejaria, eu fui estudar muito a história, né? E aí você se embate em algumas coisas que você viu na época de colégio e tudo mais, né? Tá? Época das especiarias, né? Se usou muita especiaria, canela, cravo, até o lúpulo é uma especiaria, tá? Que é utilizado para a fabricação de tudo que era, não só de cerveja, mas todo o salame, mortadela, tudo era produzido com essas especiarias, porque na época não existia geladeira. Então eles usavam as especiarias, sal, para pimenta, não para dar sabor, mas para conservação.
Então, por isso que o caminho das Índias era muito importante, que era a geladeira da época, era o que vinha da Índia, né? Aí, depois da queda de Constantinopla, criou-se um pedágio, o maior pedágio do mundo, que foi em Constantinopla, e aí dentro da Europa tiveram que se fazer cerveja, alimentos, como vários outros produtos, né? Tá? Basicamente, então, eu acredito, assim, até a IPA, que é a cerveja, digamos assim, das especiais, mas ela tem uma história muito voltada ao caminho das Índias, né? Que era a inserção de uma quantidade muito grande de lúpulo para conservar a cerveja um maior tempo dentro dos navios, né? Exatamente. Então, e com certeza isso dá um episódio também, então, exatamente. Né? A gente misturar um pouco de história aí, né? Exatamente. Não, a cerveja é só história. Como a gente comentava, a maior parte dos estilos, eles têm mais de 300 anos. Mais de 300 anos de idade, né? Interessante, Elisandra, que a cerveja, como todo alimento embutido hoje e tudo mais, são as mulheres que criaram. As cervejas também são as mulheres que criaram esses embutidos, salame, queijos, são todas as mulheres que criaram isso aí. Por quê? Existe uma boa divisão familiar, tá? O homem era o provedor, ele ia para o campo, todos eles trabalharam muito duramente, ele ia para o campo, ele ia à caça, ele ia à produção, ele trazia o alimento para dentro de casa, e a mulher era a tutora, ou que processava esse alimento, fazia e cuidava das crianças. Era uma divisão de tarefa muito igualitária e muito justa também, né? Os homens são mais fortes e as mulheres ficavam em casa. Então, todo alimento que foi produzido, toda bebida que foi produzida, são as mulheres que descobriram. Olha só que interessante, né? É um dado que eu também não conhecia, não. Muito não, bom. Bom, mas né, como eu disse, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria agradecer muito pela sua disponibilidade, Adalberto, né? Contar a história, né? Compartilhar sobre a sua produção. Foi muito importante mesmo esse momento aqui com você, né? E também, né, de trazer essa visão aí do engenheiro agrônomo, né, Berente, pra gente aí da produção de cerveja. Tá bom. Eu agradeço muito a vocês aí pela oportunidade de fazer essa divulgação do nosso trabalho e também compartilhar as informações que a gente consegue na vida, né? Eu estou aberto a toda a pergunta, se tiver alguém que tem interesse. Quem quiser procurar, pode achar onde que encontra. Porque uma coisa que eu aprendi na vida foi compartilhamento de informações. Tá? Quem sabe muito, ele não se nega a compartilhar a informação. Tá? Quem sabe pouco não compartilha. Geralmente é assim mesmo. Tá nas redes sociais. Tá nas redes sociais. bapir.com.br, tá no Instagram, tá? Você encontra aí o nosso... A gente pode deixar também o link, quando a gente disponibilizar o vídeo, a gente deixa o link para o pessoal. O Instagram, Facebook nós temos aí. Temos uma página também, mas Instagram e Facebook hoje dominou em relação canais diretos, né? Os canais diretos, não tem jeito. Obrigada a você também, Berente, por conduzir essa conversa aqui, porque o Berente tem experiência também, né, nessa área aí, e me ajudou bastante aqui. Obrigado mais uma vez, Alberto, muito obrigado por ter aceito o convite e ter esclarecido para a gente aí qual que é o processo de produção de cerveja, um tema interessante, é um tema que eu acredito que é algo que chama a atenção de todo mundo e chama a atenção, de fato, aquilo que a gente estava falando, da ciência envolvida por trás da cerveja, por todos os profissionais que estão nos assistindo. Lisandra, mais uma vez, obrigado por ter participado e obrigado à AGB por ter disponibilizado esse espaço e ao CREA também por ter disponibilizado esse espaço para a gente. Com certeza. Então, logo a gente volta, com mais um episódio do GeoCast. Continue acompanhando.